E você sabe bem que cada um tem a sua forma de amar. Depois de um tempo de estarmos apaixonados, os nossos sentimentos mudam. Então a gente começa a ver coisas no nosso cônjuge que nos irritam, que não estamos dispostos a fazer tudo o que ele quer. Pelo contrário, é difícil agradar ao outro quando não queremos compreender essas diferenças. Pode não ser tão simples, mas é fundamental para o sucesso da relação, pode acreditar em mim. Então nós vamos entender como funciona essa linguagem do amor? Para isso eu conto com a presença dessa psicóloga clínica, que também é consultora de sexualidade na Rádio Jovem Pan, com participação semanal no programa Morning Show, e a nossa parceirinha aqui no programa, coisa mais competente e bonitinha. Boa noite, Paula Napolitano. Paulinha, você emagreceu, eu falei você em off, emagreceu muito, Paulinha. Ai, obrigada. Agora, você já tem cara de menina, você não pode emagrecer muito porque fica mais magrinha assim, fica um pouco mais velha. Fica mais velha? Fica. Tem que ficar só saudável. É isso aí. Obrigado, Paulinha, mais uma vez por estar conosco, viu, meu Imagina, é amor? um prazer. Você é no regime mesmo, não? Eu tô, mas eu tô cuidando por questões de saúde mesmo. Sim. Então, tem que perder um pouquinho. Não emagrece muito. Existe gente, eu vou te contar depois em off quem, mas eu posso falar, eu pessoalmente falo, mas depois eu te conto quem também gosta. Eu adoro as bonitinhas acima do peso. Eu não gosto de... E depois eu te conto quem gosta também. Ih, quero saber. Um eu falo agora para ninguém ouvir. Roberto Carlos. Gosta. E mais outros. Mais outros? Quero saber os outros também depois. Eu conto. Paulinha, me explica. Nessa apresentação que eu fiz da sua entrada aqui, cada pessoa tem a sua personalidade, nós somos um universo absolutamente distintos uns dos outros, e também na sua forma de se expressar. Me parece que existe uma linguagem do amor. Como é que ela funciona? É muito interessante, né? Esse foi o Gary Chapman, Sim. Ele que trouxe essa ideia, né, dessas linguagens do amor. A ideia é que todo mundo tem uma forma como se sente amado, se sente valorizado, Então, se você fala essa linguagem, a pessoa se sente realmente amado. Agora, se você está falando uma linguagem diferente da que ela entende como amor, ela não entende. Então, dá muito conflito entre os casais, porque cada um tem a sua forma diferente de amar e de sentir o amor. Então, às vezes, eu estou falando inglês com você, você não entende inglês, você responde para mim em alemão, eu não entendo, e aí fica cada um de um lado sem se entender. Então, ele diz que todo mundo tem o nosso tanque emocional. Que esse tanque emocional, ele se enche ou ele se esvazia sempre com uma linguagem de amor que cada um tem a sua linguagem primária. Que é aquela linguagem normalmente a materna, que foi a forma como a gente aprendeu o amor. E que a gente só entende esse amor se for falada essa nossa linguagem primária. E o que acontece com muita frequência é que a gente fala linguagens diferentes. E aí os casais vão se distanciando. Muito interessante. Porque há também uma base comum, né? Sim. O que dá certo. Porque, Paulinho, eu vou falar, inclusive, de uma experiência vivencial minha. Eu acredito que ninguém é melhor ou pior educado do que outro. Uhum. É um código. Existe um código de educação e um código eventual desse tipo de linguagem do amor. Uhum. Isso é uma visão minha. Eu não sou psicólogo, pelo contrário, minha formação acadêmica é outra, você sabe disso. Sim. Mas eu tomo como experiência vivencial minha, porque se eu falar para a Kika, mata, ela diz esfola. Sabe? É a mesma coisa. Igual. Porque nós tivemos, eu acho que, o mesmo código. Será que é isso, Paulinha? Eu tento às vezes, sei lá, será que é por isso que as coisas dão certo com tantos casais e com outros não? Enfim, parece que nessa história existem 5 linguagens do amor. Isso. O que são essas 5 linguagens do amor? Isso, então isso que é interessante, né? Assim, como funciona? A gente tem 5 linguagens. E aí cada um tem a sua primária e secundária. Só que esse é o problema, né? Se são 5, às vezes eu tenho um casal que fala uma linguagem diferente da outra. Então, quais são essas linguagens? Uma das linguagens, por exemplo, são presentes. Então, a pessoa só se sente amada
quando ela recebe algo. Ela precisa dessa coisa concreta para ela se sentir amada. Então a pessoa pode falar que ama, pode demonstrar, mas se ela não recebe, ela não sente esse amor. Essa é uma das linguagens, os presentes. Ela precisa dessa concretização. Normalmente, quando os pais demonstraram amor dessa forma, quando os pais demonstraram amor através dessa questão, então. Através do presente. Então, presente é uma das linguagens. Qual é a outra linguagem? A questão do toque físico. Então, a pessoa realmente entende o amor quando ela é tocada, quando ela tem um carinho, um abraço, um beijo, uma massagenzinha. Então, ela sente esse amor quando ela está com um toque do outro. Não importa se ele falar, se ele fizer, se não tiver toque, ela não sente esse amor. Então, o tanque emocional dela vai diminuindo se o parceiro tem outra linguagem. Se o parceiro ou a parceira dela é, por exemplo, presentes e fica dando esse amor com presentes, e essa pessoa tem a linguagem toque físico, ela não vai se sentir amada. E aí vai causando esse distanciamento. Outra linguagem, por exemplo, é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade é aquela pessoa que precisa de tempo com essa pessoa, mas de qualidade, ou seja, um tempo de total atenção. Que o casal está realmente ali focado um no outro. Né? Então, ela precisa, não pode ter uma TV ligada ou a pessoa mexer no celular. Ela precisa estar com atenção total. Uma atividade que eles gostam de fazer juntos. Só que mais, no tempo de qualidade, a pessoa precisa ser ouvida e precisa ouvir do outro. Então, ela precisa que a pessoa ouça. E ela não quer que você fique dando conselhos e resolva. Ela quer que você ouça. Só que ela também quer ouvir de você as coisas. Os seus sentimentos, o que você pensa. Então, essa é a linguagem do tempo de qualidade. A gente tem a linguagem também dos atos de serviço. O que são atos de serviço? A pessoa só se sente amada com a outra pessoa fazendo coisas para ela. Resolvendo coisas, ajudando em coisas do dia a dia, fazendo coisas que sabe que ela não tem muita habilidade, que ela não gosta. Então, fazer coisas para essa pessoa, ela se sente amada, ela se sente valorizada. E a última linguagem, não menos importante, palavras de afirmação. Então, a pessoa precisa ouvir. Ela precisa ouvir elogios, ela precisa ouvir palavras de incentivo, ela precisa ouvir que essa pessoa ama, que valoriza. Então, ela precisa ouvir. E assim ela se sente amada. Paulinha, eu vou dizer uma coisa para você. Isso é uma coisa até inconsciente na minha vida. E vou me tomar como exemplo. Eu uso as 5 linguagens. Eu acho que todos nós deveríamos fazer isso. É tão fácil. E isso é o que acontece na paixão. Simples. Na paixão, a gente usa um pouco de tudo. De tudo isso, né? E por isso que muitas vezes as pessoas depois entram naquela questão, mas a pessoa estava me enganando, não é mais a mesma pessoa, o que aconteceu? Porque na época da paixão você tenta usar um pouco de tudo, mas depois o que fica? A sua linguagem primária. E aí a pessoa usa aquela linguagem que ela entende como sendo amor mesmo, de fato, né? É impressionante, mas eu tenho que concordar com isso, né? É fantástico. Agora, uma coisa, como é que você pode descobrir qual é a linguagem da sua parceira ou do seu parceiro? Isso é muito legal. No livro ele tem um teste, né? Ele tem um teste para esposas e para os maridos, né? Mas algumas dicas, né? Primeiro, como é que você costuma demonstrar o amor? Então, você é a pessoa que está sempre tocando, está sempre fazendo carinho, ou você é a pessoa que dá sempre... Então, a sua forma de demonstrar o amor, normalmente, é aquela que você entende como a forma de amor. Outra coisa, o que você costuma reclamar? Então, o que a pessoa... Porque a gente, às vezes, em reclamação, a gente sempre põe para o lado, né? Porque a gente não gosta de ouvir crítica, mas as críticas são nossas aliadas. Porque elas estão falando alguma coisa para a gente. Então, vamos supor que eu sempre critico o meu parceiro porque a gente nunca tem tempo só nós dois, a gente nunca fica junto, a gente não tem... Ó, ela já está falando que talvez tempo de qualidade seja uma coisa. Ou quando a pessoa reclama, por exemplo, assim, você nunca me dá nada. Nos meus aniversários você não me dá presente, Natal você não me dá presente, ó, já está dando uma dica que talvez seja presentes, claro. Né? E o que a pessoa costuma pedir mais. Então, olha, você não me dá carinho, você não me dá afeto, não sei o quê. Provavelmente a linguagem do amor dela primária é toque. Vamos imaginar que eu tenho uma linguagem que, por exemplo, nós dois, nós somos um casal. Eu tenho uma linguagem, você tem outra linguagem. Acabou o relacionamento? Tem jeito de se acertar? Claro, tem isso que é legal. Muitas vezes quando os casais estão naquela situação, olha,
acho que o amor acabou, não sei o que aconteceu, ele mudou, ela mudou. Não tem jeito, porque normalmente é quando os casais têm linguagens diferentes. Então, a gente pode aprender uma linguagem secundária. Assim como em línguas, a gente aprende outras línguas, a gente pode aprender a linguagem do outro. Então, a primeira coisa, a gente precisa descobrir qual é. Então, a partir do momento que eu descobri, por exemplo, que a linguagem do meu parceiro é toque físico, e eu não tenho tanta facilidade, o que eu preciso começar a fazer? Então, quando eu sento com o meu parceiro, ao invés de sentar na frente, sentar do lado, para eu estar mais próximo da pessoa. Então, quando eu estou com a pessoa ali, com amigos, família junto, eu tocar no ombro da pessoa, tocar nela para mostrar que eu estou ali do lado. Eu, de repente, passar por trás da pessoa, apertar um pouquinho, fazer uma massagenzinha assim. Receber a pessoa com um abraço gostoso quando chega. Lembrar que o beijo é muito importante. Então, quando você aprende a linguagem do amor do outro, você tem a escolha de poder aprender essa linguagem. Muito legal. Então, é fascinante, assim, porque faz muita diferença. Vou dizer uma coisa para você, Nilton, isso aqui foi um presente que você me deu aqui para esse programa. Eu adoro a Paulinha, é maravilhosa. Obrigado, meu amor. Eu quero que você deixe seu endereço aqui, do seu blog, para que a gente possa entrar em contato com você mais facilmente. É o Sexplicando, né? Então, Sexplicando... Brincar com palavras não é bonito. Sexplicando. Sexplicando, aí às sextas-feiras eu costumo quinzenalmente colocar alguma coisa, para justamente a gente trazer a sexualidade, o amor, para uma coisa mais fácil, desmistificar esses tabus, esses mitos e viver de forma prazerosa e saudável, né? Claro. Obrigado, amor meu. Obrigada a você. Paulinha Napolitano, nossa parceirinha, nossa colaboradora, quando o assunto é psicologia, quando o assunto é sexualidade, está conosco. Quando a gente acha que ela tem que estar aqui, ela acha também e vem. Obrigado, meu amor. Obrigada Obrigado a você. de coração.